Bom, primeiramente, boa noite, boa tarde, bom dia aí, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Queria dizer para vocês que hoje a nossa aula é uma aula muito interessante, tá? Uma aula de queda livre e lançamento vertical. Espero que vocês gostem desse assunto, porque ele realmente é muito interessante e a gente vai comentar ele um pouco hoje. Beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Beleza, está tudo certinho. Vamos lá, então. Queda livre e lançamento vertical, mais especificamente para cima, né? Porque você pode considerar também que existe um lançamento vertical para baixo. Mas enfim, a gente vai comentar isso durante nossa aula aí. Mas então, pessoal, o que acontece? Preparei um materialzinho para vocês aqui, com um resumo, né, os principais tópicos de queda livre e lançamento vertical para cima. Espero que vocês gostem, beleza? Mas vai começar falando um pouco do ponto de vista histórico, tá? E de algumas coisas aí que foram interessantes e foram relevantes para a história da física, beleza? Há um tempo atrás, né? Um tempo atrás, muito tempo atrás, por volta de 300 a.C., existia um filósofo aí muito conhecido, né? Inclusive deve ser muito conhecido de vocês, o filósofo grego Aristóteles, né? E o Aristóteles, ele tinha entre uma das suas curiosidades aí a curiosidade de observar os fenômenos físicos, tá? E o Aristóteles já observava alguns fenômenos físicos. E um dos fenômenos físicos que ele tinha interesse e falou um pouco sobre é sobre justamente o nosso tópico de hoje, que é a queda dos corpos, tá? E o Aristóteles afirmava o seguinte: ele afirmava que se você pegasse corpos de massa diferente, né, de pedras, por exemplo, de massa diferente, né, e você soltasse eles de uma certa altura, aquele corpo que tivesse uma massa maior, ou seja, não, por consequência, um peso maior, ele acabaria chegando ao solo primeiro do que aquele que tem aí uma massa menor, né? E isso é muito que a gente pensa, né? Por exemplo, quando a gente é criança, a gente pensa justamente isso, que um corpo com menos massa, né, ele vai cair aí mais devagar que o corpo que tem mais massa. Só que o Galileu, ele foi um pouquinho mais longe. Ele falou, será que isso é verdade? E aí o Galileu é muito importante para a ciência, justamente porque aí ele pegou essa afirmação e falou o seguinte, ó, só essa afirmação, ela não basta. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa testar essa afirmação. Será que ela passa pela prova de um experimento? E aí por isso que o Galileu é tão importante, né? Ele acabou aí dando a ideia, né, e fazendo com que isso fosse mais impulsionado na para frente, de que para você validar uma hipótese, você precisava de um experimento bem definido. E aí o Galileu fez experimento. Diz a história, né, que ele foi na Torre de Pisa, chegou lá no alto e soltou dois corpos, né, de massas diferentes, formatos iguais ali, duas esferas. E ele observou, né, pediu para as pessoas que estavam lá embaixo observarem qual desses corpos chegariam primeiro. E aí ele chegou à conclusão de que os dois tinham chegado ao mesmo tempo. Então ele pensou, pô, então tem algo de errado naquilo que o Aristóteles está falando, porque eu peguei corpos de massas diferentes, mas eu vi que, na verdade, eles chegaram ao mesmo tempo ao Sol. Então Galileu começou a pensar, pô, talvez não seja isso que influencie diretamente na queda dos corpos, né? Um experimento bem interessante que você pode fazer na sua casa é o seguinte, para você não, digamos, destruir essa ideia do Aristóteles, né? Você pode pensar assim, já que corpos com massas diferentes caem, né, mais devagar ou mais depressa, dependendo da massa dele, você pode fazer o seguinte, você pode pegar um papel sulfite, né? Pega o papel sulfite aí. Pega o papel sulfite, ele plano, depois você pega outro papel sulfite igual a ele, você vai concordar comigo que tem a mesma massa, e a massa em formato de bolinha. E você solta o primeiro papel sulfite ao mesmo tempo do que a bolinha, né? O papel sulfite ali, sentar em formato de bolinha, e a outra em bolinha. Você vai ver que aquela bolinha que está em formato de bolinha chega primeiro. E o papel que está ali, que não foi amassado, chega depois. Por quê? Você vai olhar, você vai perceber que o papel ele faz esse movimento, né? Ele vai caindo assim. O que isso significa? Que ele está sofrendo uma resistência do ar. Na verdade, pessoal, quando um objeto ele cai, né, dois objetos caem e um chega mais perto do que o outro, né, não é por conta da massa, beleza? É por conta da resistência do ar. Por quê, Antônio? Porque se não houver essa resistência do ar, então essa conclusão que o Galileu chegou, né, se não há resistência do ar, os corpos caem com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade, e, portanto, já que essa aceleração é a mesma para ambos, eles vão cair juntinhos, tá? E no final vão estar ali no solo ao mesmo instante. Isso considerando que você não tem resistência do ar.
Por exemplo, se você for para a Lua, né, onde o ar não existe praticamente, pode dizer isso, e você soltar, por exemplo, um martelo e uma pena, eles vão chegar ao mesmo tempo ao solo, beleza? Então, é isso que influencia a resistência do ar. Olha aqui, imagina esse experimento, por exemplo, né? No primeiro cilindro aí, a gente tem uma pluma, né? Ou seja, uma peninha, e a gente tem uma pedra. E aí eu solto a pedra e a peninha dentro desse cilindro 1. Se houver ar dentro desse cilindro, o que vai acontecer? A pena vai sofrer uma resistência do ar e ela vai cair mais devagar do que a pedra. A pedra corta o ar, digamos assim, mais facilmente. Se você coloca agora num lugar que é vácuo, ou seja, que não tem ar, o que vai acontecer? Eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo, beleza? Então essa é a conclusão que o Galileu chegou. Tá? E ela é muito importante, inclusive, para os dias de hoje, né? Então, o que vai ser a queda livre para a gente? Pessoal, queda livre a gente chama na física, né? A parte da física que estuda, por exemplo, a queda de um corpo. Imagina que eu solto esse copo, por exemplo, a queda desse copo, beleza? No local próximo à superfície da Terra, onde vale a aceleração gravitacional da Terra, tá? Se for outro planeta, né, vai valer a aceleração gravitacional de outro planeta, mas em geral vamos estar trabalhando próximo à superfície da Terra, e que nesse local você possa desconsiderar a resistência do ar, você vai desconsiderar que ela é desprezível. Portanto, você não tem influência do ar, né? Ou seja, a gente vai tirar essa consideração aí, né, da resistência do ar. Portanto, a gente chama de queda livre exatamente isso. Então, fique atento com os enunciados que falam assim, ó, considere desprezível a resistência do ar, né? Você já fica um pouquinho mais esperto. Se você conseguir associar as coisas, você vai perceber que é um problema de queda livre ou lançamento vertical, por exemplo, né? Então, ó, a queda livre, ela pode ser considerada um movimento uniformemente variado. Por que, Antônio? O que era movimento uniformemente variado? Vocês viram com o professor João Lucas que movimento uniformemente variado é aquele movimento que possui uma aceleração, ou seja, a velocidade varia com o tempo, né? Aqui a gente vai ter uma aceleração. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade, e ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Na maior parte dos exercícios, esse valor vai ser arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Antônio, se ele não me falar o valor da aceleração gravitacional, a gente utiliza 10, beleza? Aí, se ele especificar, você utiliza o valor que ele especificou, beleza? Bom, pessoal, como a queda livre ela é um tipo de movimento uniformemente variado, valem as equações do movimento uniformemente variado. Só que no lugar de aceleração, né, do azinho ali, já que agora a gente tem uma aceleração bem específica, a gente vai ter o G. Então, por exemplo, olha só, se você tem uma queda livre, né, uma queda livre, e a gente tinha lá no movimento uniformemente variado a função horária do espaço, né? A gente tinha a função horária do espaço. Mas e aí, Antônio, o que tem a ver? O que tem a ver que a nossa função horária do espaço ela era assim, ó, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de aceleração vezes t quadrado. Imagina agora uma queda livre, ou seja, por exemplo, você soltar de uma certa altura uma bola de basquete, né? Se você solta a bola, você apenas abandona a bola de basquete, né? A velocidade inicial dessa bola vai ser zero. Então, pessoal, já fica atento a isso, tá? Na queda livre, se você solta um objeto, abandona ele, a velocidade inicial dele é zero. Beleza? Olha a manipulaçãozinha que eu fazer aqui, ó. Esse S0 eu vou trazer para cá. Vai ficar negativo, então vai ficar posição final menos posição inicial, igual a V0 vezes T, mais meio de aceleração vezes T quadrado. Antônio, mas você disse para mim que a velocidade inicial é zero, né? Exatamente. Então, ó, vai embora. Esse termo vai embora na expressão. E esse A, Antônio, eu vou trocar por G, que é a aceleração da gravidade, né? Beleza, Antônio, perfeito. T quadrado. E esse SF menos S0 é a variação da posição. Só que no caso de uma queda livre, isso é a própria altura que o objeto vai percorrer durante a queda. Show, né, pessoal? Muito, muito bacana. Olha, preste atenção numa coisa aqui também. Quando você solta um objeto, né, quando você abandona ele, por exemplo, de uma certa altura, esse objeto vai aumentando a sua velocidade conforme ele vai caindo, né? Ele vai aumentando a velocidade dele.
Por isso que na queda livre, quando você solta um objeto, beleza? A gente vai considerar o que, Antônio? Eu vou considerar que a gravidade, então, na descida, quando o objeto está caindo, eu considero que a minha gravidade ela é positiva, tá? Eu vou atribuir um sinal positivo para a gravidade. Por quê, Antônio? Porque agora ela está favorecendo o movimento, ela aumenta a velocidade do corpo, beleza? Isso a gente pode comentar com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco, beleza? Quando a gente comentar, por exemplo, o lançamento vertical para cima. Outra equação interessante que a gente tinha era a função horária da velocidade. Ó, veja como é que ficou essa daqui, né? A altura é igual a meio de gt quadrado. Então, essa expressão você pode encontrar, por exemplo, a altura, você pode encontrar também o tempo de queda, se você já souber a altura. Enfim, você pode manipular a expressãozinha ali de um jeito interessante que te favoreça, né? Agora, olha essa, função horária da velocidade, tá? Essa expressão que vocês viram ali, ó, v igual a v0 mais aceleração vezes tempo, a gente pode trocar esse a por g, né, que é a nossa aceleração, gzinho, a aceleração aceleração da gravidade, e o t de tempo. Já que a nossa velocidade inicial ela é zero numa queda livre, a gente vai ficar apenas com velocidade igual a g vezes t. Né? Essa expressão aqui também é muito interessante, porque você pode utilizar ela para encontrar a velocidade final, por exemplo, ou o tempo de queda se você já tiver a velocidade final. Tá? Vejam, são equações que ficam simples, né, quando você considera uma queda livre. E a gente tinha a nossa queridinha equação de Torricelli. Essa equação é muito legal, pessoal, porque ela não aparece o termo tempo ali, né? Apesar dele estar subentendido, mas não aparece ali. Então, olha só, velocidade ao quadrado, final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a nossa aceleração, vezes o deslocamento. Antônio, e agora, o que eu posso fazer? Você pode reduzir essa sua equação de um modo que ela fique da seguinte forma. Ó. Essa velocidade inicial, a gente viu que numa queda livre ela é zero. A aceleração eu troquei por g. E o meu deslocamento em uma queda livre é a própria altura. Show, Antônio, show. Estou entendendo. Ficou assim, então, né? A velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes a minha aceleração da gravidade vezes a minha altura. Perfeito, exatamente isso. Como esse termo aqui está ao quadrado, o que a gente pode fazer? Colocar a raiz dos dois lados. Colocando raiz dos dois lados da equação, raiz de v ao quadrado, ó, expoente tendo o mesmo índice da raiz, né, vai sair o v. E aqui vai ficar raiz de 2gh. Ou seja, uma expressão também que trabalha com velocidade final, e você pode utilizar a expressão para você encontrar. Antônio, mas eu tenho que decorar essas equações? Claro que não, você não precisa decorar. Você precisa minimamente lembrar das equações do Move, que são essas mais básicas, tá? Porque se você lembra dessas e você entende os conceitos do que está acontecendo na queda livre, por exemplo, a velocidade inicial ser zero, esse tipo de coisa, né? Você vai sair super bem. Você não precisa decorar muitas fórmulas, beleza? Não é necessário. Inclusive, é mais interessante que você entenda o fenômeno físico do que decore a fórmula, beleza? Então, e se, Antônio, em vez de deixar cair um objeto, né, você abandonar esse objeto, eu fazer o seguinte, eu pegar um lápis, que eu já vi muita gente fazendo isso, né, e jogar ele para cima. O que vai acontecer? Bom, quando você joga um corpo para cima, tem uma diferença muito sutil, mas muito importante, muito relevante para a interpretação do fenômeno. Qual é esse aditivo aí, Antônio? Qual é esse aditivo? O aditivo é o seguinte, meu nobre. O aditivo, deixa eu ver só se tá certinho. O aditivo é que quando você joga um objeto para cima, como a aceleração gravitacional tende a puxar o objeto, né, para baixo, a força gravitacional puxa o objeto para baixo, ou seja, o vetor aceleração gravitacional está para baixo, a gente adiciona no lugar de um sinal positivo um sinal negativo. Então, por que, Antônio? Porque, veja, quando você joga um objeto para cima, a aceleração não vai aumentando a velocidade, né? A aceleração gravitacional, ela vai diminuindo. Por exemplo, se você joga um objeto para cima com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo, depois que passar um segundo, como a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, né? A cada segundo ela varia 10 metros por segundo a sua velocidade, só que no caso, quando você joga o objeto para cima, ela varia isso de forma negativa, ou seja, ela tira a velocidade. Esses 30 metros por segundo, depois de um segundo, vão se tornar 20 metros por segundo.
Depois de 1 segundo, mais 1 segundo, né? Ou seja, 2 segundos, vai ser apenas 10 metros por segundo. E mais 1 segundo, ou seja, depois de 3 segundos, vai ser 0 metros por segundo. Você tem 10 segundos para que você jogue um objeto para cima e tenha... Antônio, então é aquilo que eu vejo na cima, e aí lá no final, né, chega numa... eu vejo que ele está meio que parado. Ah, é meio isso? Exatamente. É meio isso aí, beleza? É exatamente isso. Deu para entender? Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, tá? A gente vai adicionar a aceleração gravitacional no sinal negativo. Beleza? Vai ser isso que a gente vai precisar fazer. Deu um erro aqui na minha internet, mas tomara que esteja correndo tudo bem. Então, ó, aquela expressãozinha que ficava SF igual a S0, tará, pego esse S0, passo para cá, vai ficar SF menos S0. Isso é deslocamento, que é a mesma coisa que a altura. Antônio, mas agora a velocidade inicial é zero? Não. No lançamento vertical para cima, a velocidade inicial não pode ser zero, porque se fosse zero, o objeto não ia para cima, né? Ficar parado, ficava estático, em repouso. Então, você possui uma certa velocidade inicial, que eu vou chamar de V0. Então, fica V0 vezes T menos meio de GT quadrado, porque eu estou considerando que essa gravidade agora tem um sinal negativo, tudo bem? A função horária da velocidade, Antônio, como é que fica? Fica da seguinte forma. Agora você tem uma velocidade inicial, né? O A é trocado por G ainda, só com o sinal negativo, ou seja, V igual a V0 menos gravidade vezes o tempo. E a equação de Torricelli? A mesma coisa, só que vai ficar o quê? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes GH. E aí você pode manipular essas equações de acordo com o seu problema, né, pessoal? Eu sempre digo o seguinte, que você tem que entender muito bem o conceito físico, entender as relações matemáticas e fazer bastante exercício para você treinar, beleza? Qualquer dúvida, eu e o professor João Lucas estamos super à disposição para te atender aí e te ajudar com qualquer dificuldade, beleza? Então, pessoal, aqui de novo, no mesmo desenho que a gente tinha lá em cima, para esclarecer, então, algumas coisas, né? Então, ó, na descida, certo? Você considera que a aceleração gravitacional ela tem um sinal positivo. E na subida, quando você joga um objeto para cima, a gente considera que esse objeto tem um sinal negativo. Beleza? Ok, Antônio, fechou. Beleza. Aqui tem algumas características que eu considero que são importantes aí para a queda livre e para o lançamento vertical para cima. Por quê, Antônio? Quando você lança um objeto para cima, olha o que acontece, pessoal. Segue o raciocínio aí. Quando você lança um objeto para cima, ele vai. Chega no momento que ele fica meio que perde toda a velocidade que ele tinha, né? Aí ele fica meio que paradinho ali, volta a descer. Então, veja, quando ele vai, chega nesse ponto mais alto, que a gente chama de altura máxima, né? Quando ele chega nesse ponto mais alto aqui, que a velocidade dele é zero, o que acontece? Ele começa a cair de novo. Nessa que ele começa a cair de novo, a gente considera, então, que o movimento se dividiu em duas partes, por exemplo. Ó. Ele foi, lançamento vertical para cima, chegou no ponto mais alto, e agora virou o quê? Uma queda livre de novo. Então, no lançamento vertical, o objeto vai, sobe, né? É como se ele vai, ó, sobe, aí depois ele faz o quê? Desce. Beleza? Tem uma coisa aqui que é interessante, vamos ver, ó. O tempo de subida é igual ao tempo de descida para o mesmo nível de referência. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que se você lança um objeto para cima na vertical, né? Obviamente. E aí esse objeto ele demora 2 segundos para chegar no ponto mais alto da trajetória, ele vai demorar também 2 segundos para chegar ao solo de novo. Ou seja, o tempo total do movimento, o tempo de subir e descer, seria de 4 segundos, porque ele demoraria 2 segundos para chegar no ponto mais alto, depois mais 2 segundos para voltar até o solo. Então, seria um tempo total de 4 segundos. Isso aí é muito importante. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Tá? Então, se você conseguir encontrar, por exemplo, uma questão que peça para você encontrar o tempo total do fenômeno, né?
do lançamento vertical para cima, se você encontrar o tempo total, o tempo que ele gasta para chegar até a altura máxima, você pode multiplicar esse valor por 2 e aí você já teria o tempo total. Beleza? Veja que tem várias equações aqui relacionando a altura, por exemplo, com o tempo. E aí você pode, né, usar a sua criatividade para resolver esses problemas. Beleza? O segundo ponto. Ao atingir a altura máxima, o corpo muda de sentido e sua velocidade é nula. Como assim, Antônio? A gente pode considerar que ela é nula, né? Quando o objeto aqui começa a subir, né? Ele possui uma certa velocidade, mas aí ele vai subindo, subindo. O que a gravidade vai fazendo? A gravidade quer que ele desça. Então, ela vai diminuindo a velocidade dele, a uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, o que acontece, Antônio? O que acontece? O que acontece é que vai ter um momento em que a aceleração gravitacional vai ter conseguido tirar toda a velocidade do corpo. E aí ele chega no ponto mais alto da trajetória e a velocidade dele, nesse ponto mais alto aqui, é zero. Beleza? 3. Em um mesmo ponto da trajetória, as velocidades do corpo na subida e descida têm módulos iguais. O que significa isso? Que se você conseguisse, né, medir, por exemplo, nesse ponto da trajetória aqui, na subida, qual é a velocidade do móvel? A velocidade do móvel é, sei lá, 5 metros por segundo. Nesse mesmo ponto aqui, só que agora na descida, a velocidade tem que ser a mesma, tá? Pelo menos em um móvel. E aqui tem um esqueminha mostrando para você como você vai lembrar quando você vai adicionar sinal positivo para a aceleração gravitacional ou quando você vai adicionar sinal negativo para a aceleração da gravidade, beleza? A gente adiciona a aceleração gravitacional, ela tende a puxar o objeto para baixo. Então, a aceleração gravitacional tem um vetor para baixo. A aceleração com sinal positivo, beleza? Quer dizer que o móvel está indo no mesmo sentido da aceleração gravitacional. Quando você deixa um objeto cair, por exemplo, a velocidade dele vai aumentando com o tempo. Isso significa que a aceleração gravitacional tem um sinal positivo. Ela contribui com a velocidade do movimento, beleza? O vetor velocidade é para baixo. Velocidade coincidindo com a aceleração gravitacional, positivo. Antônio, quando eu jogo um objeto para cima, o que acontece? Acontece o contrário, né? Exatamente. Quando você joga um objeto para cima, o vetor velocidade está para cima, né? Só que o vetor aceleração gravitacional, ele é para baixo, ele continua sendo para baixo. Ou seja, em vez da aceleração gravitacional estar aumentando a velocidade, ela vai estar diminuindo a velocidade, beleza? Se você entende isso, cara, você está bem na fita, beleza? Vai te ajudar a compreender tanto os exercícios aí, quanto as coisas que você está vendo no dia a dia, né? Pessoal, então, essa aula nossa é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já peço desculpa de antemão se vocês não gostaram de alguma coisa que eu disse ou que eu fiz, tá? Entre em contato comigo ou com o professor João Lucas, que a gente vai estar super disposto a ajudar vocês, beleza? Eu espero que essa aula ajude vocês em algum sentido, tá? Vai ter uma lista de atividades disponibilizada pelo professor João Lucas para que vocês deem uma olhada e eu já quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, beleza? Obrigado por tudo e até uma próxima aula.